Olá, a paz do Senhor, mulheres conectadas com Deus, mulheres extraordinárias, mulheres amorosas, mães incríveis. Nós estamos aqui para mais um capítulo, quarto dia da série que fala sobre as mães. Me chamo Valtinete, pastora Valtinete. Estou aqui, Deus me deu a alegria de organizar esses estudos para o Dia das Mães. É uma alegria muito grande estar aqui para falarmos de mais uma parte daquilo que representa uma mãe, né? O amor de uma mãe. E nós vamos ver hoje, no quarto dia, a capacidade que uma mãe tem, né? Qual é o que pode fazer uma mãe por amor, né? Nós vamos entender um pouquinho disso. E nós vamos ver lá em Isaías 49:15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Deus está falando aqui que mesmo que uma mãe fosse capaz de esquecer do próprio filho, do filho que gerou no ventre, que carregou no ventre, todavia ele não se esqueceria. Deus, na sua palavra, ele compara o amor dele com o amor de uma mãe para com o filho. Mas aqui nessa passagem de Isaías, nós percebemos que o amor de Deus, ele vai além do amor de uma mãe. Ou seja, mesmo que nós como mãe pudéssemos esquecer os nossos filhos, ele todavia não se esqueceria. Mas ele compara esse amor com o amor dele. E isso é extraordinário, porque o amor de Deus é extraordinário, é incrível, é um amor diferenciado, né? E nós vamos ver o exemplo de 4 grandes mulheres citadas na Bíblia que falam do amor dela, de atitude dessas mães com relação aos seus filhos, que demonstram o seu amor, né? O amor para qual que Deus gerou nela, que Deus deu à mulher, a capacidade que Deus deixou com a mulher para poder gerar filhos, amar e cuidar, né? A primeira delas que nós vamos ver a história de Agar. Quem não conhece a história de Agar? Está lá em Gênesis 21, de 18 a 19. Agar, quando estava no deserto com seu filho, ela passou por uma situação muito difícil, muito difícil. E a água havia acabado, ela estava indo aquela viagem, deixando o acampamento de Abraão, né? Ela tinha sido mandada embora porque estava causando problema para Abraão, para Sara. E nesse momento ela é mandada embora. E ela vai por um caminho que era deserto. E a certa altura a água, ela acaba. Quando a água acaba, Agar ficou desesperada. Qual é a mãe que, não tendo pão, não tendo a água para o seu filho, não entra em desespero? Porque ela sabia que a qualquer momento o filho morreria de sede ali naquele deserto. E ela entra em tanto desespero que ela coloca o menino, que ainda era pequeno, num local, e ela se distancia, né, a distância de uma flecha, o lançar de uma flecha, né? E ela se senta ali e começa, para não ver o filho morrer, ela se distancia. E ali ela senta e começa a chorar. E eu imagino o choro de Agar, sabendo que o filhinho que ela tanto amava iria morrer de sede ali naquele deserto. Mas o choro dela foi tão intenso, o choro dela foi tão desesperado, o choro dela foi tão amoroso, que tocou o coração de Deus. Então Deus ali envia o anjo e traz para Agar o livramento para ela e para o seu filho Ismael. Então o choro dela de amor, o choro dela desesperado, o choro dela de súplica por socorro alcançou o coração de Deus. Quantas mães têm chorado, né, pelos seus filhos que muitas vezes se perderam, se envolveram com droga, ou estão na bebida, ou precisam de um emprego, ou estão enfermos. Quantas mães têm chorado desesperadamente, e isso tem tocado o coração de Deus, tem alcançado o favor de Deus por causa de um choro de amor, de uma súplica em forma de choro, de uma oração em forma de choro diante de Deus. Que nós possamos, sim, na hora do nosso desespero, não chorar por chorar, mas chorar diante de Deus por nossos filhos. As nossas lágrimas são orações líquidas diante do Pai.
e ele também ouve. Quando ela é feita no lugar certo diante de Deus. Outra mãe extraordinária que a Bíblia nos traz é Joquebede. Joquebede é uma das mulheres que eu mais admiro na palavra de Deus, porque Joquebede vai contra tudo o que estava acontecendo para defender o seu filho. Ela arrisca, é uma mãe que arrisca tudo, ela arrisca a sua vida e a vida da sua família, inclusive dos outros seus filhos, por desobedecer uma ordem do faraó. Havia naquela época um decreto que todo filho homem, né, do povo de Israel que nascesse, ele deveria ser morto. Mas quando ela tem o seu bebê, que ela olha para aquele bebezinho lindo, quando Moisés nasce, ela se apaixona, ela é imbuída de um amor extraordinário, de uma coragem desafiadora, que faz com que ela se arrisque para proteger o seu filho. Então ela esconde ali por 3 meses o bebê, e o bebê começa a ficar grandinho, começa a chorar mais alto, torna-se impossível que ela esconda dos soldados, né, do faraó. Então ela tem uma ideia e ela vai e coloca o neném no rio. Nós conhecemos muito bem a história de Moisés, mas ela arrisca demais para salvar o seu filho. Mãe, arrisque o que for preciso para defender o seu filho das garras do maligno, em oração, em amor, em cuidado. Arrisque-se, mas não deixe o seu filho morrer. Ela, Joquebede, ela arriscou tudo para que o seu filho não morresse, para que o seu filho vivesse. E Moisés vive e tem uma história linda, e o nome dela é mencionado por todo sempre, porque enquanto houver humanidade sobre a terra, o nome dessa mãe será mencionado por causa da sua coragem, do seu amor representado em coragem de se arriscar, que ela teve ali para salvar o seu filho, para livrar o seu filho da morte. Outra mãe que a Bíblia menciona que o meu coração se apaixona por ela é Ana. A Ana era uma mãe linda, uma mulher linda, mas uma mulher que não gerava filhos, né? E ela vivia numa família onde o esposo dela tinha outra mulher, né, a Penina, e ela queria tanto um filho, mas ela era temente a Deus. E ela ia todos os anos à casa do Senhor orar e clamar ao Senhor por um filho. Mas chegou um ponto que Ana, ela começou a orar de uma maneira diferente. Muitas vezes nós precisamos orar de uma maneira diferente diante de Deus por nossos filhos. Ana entrou na casa do Senhor e ela se prostrou ali e ela começou a orar e a chorar de tal forma que o sacerdote na época, Eli, pensa que ela está embriagada, de tão envolvida, de tão dedicada que ela estava ali, de tão derramada, prostrada diante de Deus, que ela estava no seu clamor, no seu pedido diante de Deus por um filho. Ela tinha tão desejo de amar, de ter um filho, de ser mãe, que ela faz uma aliança com Deus. Ela ora tão intensamente que ela diz: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar, eu vou deixar para o Senhor, para a tua casa. Eu só quero ter a alegria de ser mãe. E Deus ouve essa oração em forma de choro, essa oração tão intensa que é uma alma derramada ali diante do Pai, e ela é atendida pelo Senhor, e tem um dos profetas mais extraordinários, um filho que se torna mais tarde um dos profetas mais extraordinários que a Bíblia menciona, que é Samuel. E nós temos mais uma outra mulher também muito extraordinária, era uma mulher também estéril, a Sunamita. O nome dela nem é mencionado ali a região onde ela morava, né? A Sunamita, ela era uma mulher que amava Deus, que temia Deus, e ela recebe na sua casa o profeta Eliseu. Ela cuidava do profeta, e por ela ser amorosa com o profeta ora e ela gera um filho, e muito tempo depois esse filho veio a morrer, e ele chegou a morrer mesmo. Mas ela não desistiu da sua alegria de ser mãe, ela não desistiu do seu filho, ela não desistiu diante dessa maior dor que uma mãe pode ter, que é a dor de perda de um filho. Ela se levantou e pensou: assim como o profeta Eliseu orou para que eu tivesse um filho e eu tive um filho, ele vai orar e meu filho vai viver. Eu não vou ficar sem esse meu filho. Deus já me deu esse milagre, já fez esse milagre na minha vida. E ela vai atrás do profeta Eliseu. O profeta Eliseu ora e o filho dela ressuscita.
Que nós sejamos como essas mães, capazes de chorar, capazes de se arriscar, capazes de orar intensamente com a alma, capazes de sonhar, de não deixar morrer o nosso sonho, o sonho dos nossos filhos, o sonho de ver os nossos filhos bem, o sonho de ver nossos filhos prósperos, abençoados, cheios da vida de Deus, cheios do amor de Deus. Às vezes nós podemos estar passando por situações em que parece que nós perdemos os nossos filhos para as situações da vida. E em dias tão difíceis, parece muitas vezes que nós não vamos conseguir ver os nossos filhos na casa do Senhor, ver os nossos filhos prósperos, ver os nossos filhos abençoados ou curados. Mas a diferença entre pra gente ver o milagre de Deus na vida dos nossos filhos, entre nós e essas mulheres, é a atitude dessas mães, é a posição de amor em que essas mães se colocam diante de Deus, é que faz gerar um milagre. A capacidade de amar é um dom da mãe, é um dom que Deus nos deu, de amar de forma diferenciada, de amar de forma capaz de se arriscar, capaz de chorar com a alma, com o corpo, com tudo que nós temos, capaz de nos arriscar, de nos jogar, né? Conta uma história de uma mãe, e essa é verídica, uma mãe que vendo o seu filho cair num lago, né? A criança não sabia nadar, ainda era pequena, e aí havia alguns homens na beira desse lago, ficou todo mundo gritando, e ela vê aquilo e corre, vê que o filho vai morrer afogado, e nenhum homem se dispõe a pular para pegar o filho, e ela se joga, pega, consegue salvar o seu filho, tira das águas, e depois que ela sai, aí alguém diz assim, mas você não sabe nadar. E olha que coisa incrível, aquela mãe nem sequer sabia nadar, mas ela não questionou, ela não duvidou em nenhum momento, ou ela salvaria o filho ou ela morreria com ele, tamanho seu amor. Que nós possamos nos jogar diante do Senhor em oração, em choro intenso, para resgatá-lo às vezes de envolvimento com drogas, de envolvimento com o mundo, de prostituição, ou em lugares tão longe da casa de Deus. Vamos resgatar, buscar os nossos filhos, amar com toda a capacidade que Deus nos deu, seguindo essas mulheres, né, extraordinárias. Não vamos deixar o sonho que Deus gerou no nosso coração quando nos deu filhos, o sonho de ver a nossa geração levar o amor de Deus a outros, né? Alinhando-os com a palavra de Deus, ajudando-os a aprender, orando intensamente para que eles voltem para Deus, aqueles que estão distantes, orando para que aqueles que estão em casa se firmem na casa de Deus, orando por eles, buscando de Deus a direção e a sabedoria e a orientação para que a gente possa criar bem os nossos filhos. Parabéns a todas as mães, que Deus possa estar nos dando essa alegria e essa capacidade, né, de amarmos os nossos filhos. Vamos orar. Eu gostaria de orar por todas as mães que estão aqui conectadas, que estão ouvindo esse vídeo, para que Deus nos complete com esse amor extraordinário, capaz de nos arriscar, capaz de chorarmos, de orarmos, de arriscarmos tudo por nossos filhos diante de Deus, né? A diferença dessas mulheres é que elas fizeram esses sacrifícios diante de quem podia ouvi-las e fazer o milagre. Elas fizeram todas essas atitudes diante de Deus, e aí sim tiveram a vitória e o amor de Deus respondido, o milagre da parte de Deus. Oremos. Pai maravilhoso, eu quero te agradecer pela alegria, Senhor, de estar mais uma vez falando a minhas irmãs, essas mulheres extraordinárias, mães incríveis. Pai, entre em cada lar, a casa de cada mãe, tu sabe o choro de cada uma delas, aquelas que têm chorado pelos seus filhos, intercedido pelos seus filhos, que têm muitas vezes se entristecido com situações desagradáveis que têm acontecido com seus filhos. Pai, eu quero clamar, Deus poderoso, que o Senhor ouça as nossas orações quando intercedemos pelos nossos filhos, quando clamamos aos nossos filhos pela tua misericórdia e bondade. Deus, entre em cada lar com providência. Aqueles filhos que estão desempregados, Deus, abra as portas para que eles sejam empregados. Aqueles filhos que estão enfermos, Senhor, entra com a tua provisão de saúde na vida de cada um deles, Pai. Ouça a dor, o gemido e a oração de cada mãe que tem colocado seus filhos diante do Senhor. Aqueles filhos que estão perdidos no mundo, que estão longe da casa de Deus, Pai, ouça a oração dessa mãe, que ora incessantemente pela conversão, pela libertação dos seus filhos. Deus maravilhoso, Pai, enche o coração de cada mãe de um amor extraordinário, capaz de orar, de sonhar, de buscar, de chorar diante do Senhor e de se arriscar para resgatar os seus filhos das mãos das trevas, para resgatar os seus filhos das mãos de Satanás, para que ela tenha os seus filhos a alegria de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor.
cada lar aqui representado por estas mães sejam e tenham a alegria de servir e de andar alinhado com o céu. Deus maravilhoso, obrigado por essa alegria e por esse privilégio. Essa é minha oração, na certeza que Tu é Deus bom, maravilhoso, amoroso, que o Teu amor vai além do nosso amor como mãe por nossos filhos. O Teu amor de pai é ainda mais extraordinário. Por isso nós Te pedimos, nos prostramos diante de Ti, na certeza de que o Senhor é bom para ouvir aquilo que nós Te pedimos. Aquilo que nós sequer pensamos, o Senhor já vai nos ouvindo e cuidando de nós. Muito obrigado, Paizinho querido. Amém e amém.